Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Momento do Investidor. Meu nome é Fábio Livrelli e estamos aqui hoje para fazer um momento falando de ações, tá? Então vamos falar de preferenciais, de ordinárias e das units. Bom, para começar, vamos começar falando das ONs, certo? Bom, as ONs, elas são aquelas ações que elas terminam com o código 3, tá? Então você já deve ter visto na bolsa aí, por exemplo, Banco do Brasil, que é BBAS3 o ticker, tá? Então, as ordinárias elas são um pouco diferentes das preferenciais. As ordinárias são aquelas que dão direito ao voto em assembleia. Então, as ações ordinárias são aquelas que são realmente para o cara que quer virar sócio daquela empresa, né? Na preferencial você também é sócio, só que você não tem esse direito realmente de votação ali na assembleia, né? De propor alguma coisa, por exemplo. Elas possuem direito a voto, como comentado. Tem o tag-along obrigatório de no mínimo 80%. O que é o tag-along? O tag-along é um mecanismo criado para proteger o investidor minoritário, tá? O pequeno e o médio investidor. Onde você vem uma outra empresa e compra o controle dessa empresa que você é sócio, que você é acionista, você tem o direito de estar vendendo suas ações por pelo menos 80% do preço que a empresa pagou no controle daquela empresa que você tem as suas ações. Tá? Então vamos supor que a empresa chegou e comprou cada ação por R$10. Você vai estar recebendo R$8 por essa tomada de controle, desse novo controle. Tá? E as ordinárias não têm preferência no recebimento de dividendos. Então as preferenciais ficam acima na fila dos dividendos do que as ordinárias. Por isso que, em alguns casos, não em todos, as preferenciais recebem mais dividendos do que as ordinárias. Certo? Bom, as ações preferenciais, elas têm o código 4 no final, como a SHU4, que é uma empresa que faz componentes bem parecida com a VEG. Tá? Não possuem direito a voto via assembleia e o tag-along não é obrigatório, ou seja, se você tem ações preferenciais, dependendo do nível de governabilidade daquela empresa em que aquela ação se encontra, você pode não estar recebendo esse pagamento aí pela troca de liderança dessa empresa, tá bom? Porém, elas possuem preferências nos recebimentos de proventos, certo? Bom, agora a gente vai falar das units, né? As units têm código 11 e como exemplo aqui eu dei a Taesa 11, tá? Quando você compra uma Taesa 11, você está comprando uma ação ordinária e duas ações preferenciais. Tá? Então você está comprando uma ON e duas PN somente em uma unit. Então é um pacote, né? A unit ela realmente é um pacote. E a empresa ela emite uma unit quando ela acha que é interessante vender essas ações num pacote. Tem um probleminha de emitir unit que acaba que as ONs e as PNs perdem aquela liquidez do mercado, certo? Então quando a empresa emite unit, na maioria dos casos, vale mais a pena você ter a unit por conta da liquidez. Tá? Então você está comprando PN quanto ON. E normalmente tem maior liquidez. Pronto, a unit realmente é isso. Mas agora você deve estar se perguntando, né? Qual eu compro? Qual ação eu compro? Eu compro ON, eu compro PN, eu compro unit. Pô, eu estou olhando para a Taesa, que tem todas, né? Qual que eu compro? Bom, no caso de uma Taesa, acaba se tornando mais interessante pela liquidez você comprar a unit. Tá? Mas, por exemplo, no caso do Itaú, que você tem tanto a ON quanto o PN, e você tem uma distribuição de lucros para as duas, né? Tanto para o acionista de ON quanto para o de PN, vai mais de você aí qual ação você vai comprar. Acaba sendo algo mais pessoal. Mas no caso de Itaú, pode ser mais interessante, por exemplo, você ter a ordinária. Né? Então, supondo uma empresa que ela distribui tantos dividendos para ordinária quanto para preferencial, você comprar a ordinária, você está tendo mais um direito ali dentro, certo? Que é o de voto em assembleia. E outro fator que pode ser decisivo para essa compra, para você saber se você compra a ordinária ou a preferencial, é o preço. Né? Itaú, normalmente, você vê que a ordinária ela tem um deságio em relação à preferencial. Portanto, acaba acontecendo também, e esse é até o motivo por ela ter um pouco de deságio, que a ITUB 4, que é a preferencial, tem mais liquidez.
E aí você coloca isso na balança, vê para você como investidor aí o que vale mais a pena, tá? Bom, gente, obrigado. Esse foi o Momento do Investidor de hoje. Expliquei sobre ações ordinárias, ações preferenciais, né? Basicamente, no geral, a ordinária te dá direito a voto em assembleia e a preferencial ela vai te dar uma preferência na distribuição de lucros da empresa. E a Unity você está levando ali um pouco das duas, né? Vai depender da Unity. Tem Unity que é 2 ON, 2 PN. Tem Unity que é 3 ON para 2 PN, só para confirmar aí, no caso da Taesa, é 1 ON e 2 PN, né? Então vai depender aí do caso de cada empresa para você saber realmente qual aí vai ser mais interessante, tá? Obrigado, gente, esse é o Momento do Investidor.